Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Vamos para mais uma questão de bioquímica para o cargo de biomédico, nessa sequência aqui de questões que a gente está resolvendo de concursos públicos, tá bom? Então essas questões aqui, de maneira geral, são mais voltadas para bioquímica, bioquímica clínica e são de cargo biomédico, tá bom? Então, questão 1. Prova aqui da FAURGS, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, para o cargo de biomédico, no edital número 19, tá? Um paciente do sexo masculino, 58 anos, chega na emergência com dor no peito, falta de ar, náusea e sudorese. O médico suspeita de infarto agudo do miocárdio e solicita alguns exames. Tendo em vista esse quadro, considere as afirmações a seguir. As enzimas cardíacas troponina I, T e C são consideradas marcadores padrão ouro para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, pois são enzimas específicas do músculo cardíaco. A enzima creatinocinase, quinase, CK, é um marcador sensível de infarto agudo do miocárdio, apresentando resultados falso positivos em pacientes com doença muscular, intoxicação por álcool, trauma músculo-esquelético, exercício vigoroso, convulsões, injeções intramusculares e embolia pulmonar. E número 3, a enzima CKMB é um marcador mais específico do que a CK total, pois é encontrada em menor quantidade em outros tecidos do que o não músculo cardíaco. Entretanto, é menos sensível e específico do que a troponina para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. E aí, quais estão corretas? 1, 2, 1 e 3, sei lá, 3, apenas 2 e 3 e assim por diante, tá bom? Então, eu fiz a primeira leitura aqui, você já vai começar a identificar quais são as alternativas que estão corretas, mas quando eu estou fazendo a prova, na verdade, eu já faço da seguinte maneira, ó. Então, vamos lá, paciente do sexo masculino, 58 anos, chega em emergência com dor no peito. Então, eu vou passar aqui, ó, um risquinho, circular, tanto faz. Você está lá com papel impresso, né, que você está fazendo a sua prova do concurso público, ou você está treinando, você imprimiu uma prova ou questões aí do TEC Concursos ou Q Concursos de um tópico específico que seria bioquímica, marcadores, enzimas e hormônios, etc. Você vai pegar lá uma caneta preta, uma caneta azul, que é o que você usa no concurso, e aí já vai circulando, isso é importante. Então, a primeira coisa, dor no peito. Dor no peito, a gente já pensa em alguma coisa relacionada com o coração e pulmão. Nesse caso, é principalmente coração. Então, falta de ar, náusea e sudorese. Sudorese aqui, ó, ativação do sistema nervoso autônomo simpático, tá? O médico suspeita de infarto agudo do miocárdio, beleza? Então, você já começa a migrar o seu cérebro lá para a bioquímica, marcadores cardíacos, tudo bem? E aí você tem vários marcadores, troponina, CK, CKMB, você tem troponinas específicas aí que a gente vai citar aqui no vídeo, pode ter uma AST, por exemplo, lactato desidrogenase, mas principalmente aqui a gente está falando mioglobina, né? Está falando de CK, CKMB e troponinas principalmente, e aí poderia entrar uma mioglobina, por exemplo. São os principais marcadores de problemas cardíacos, lesão cardíaca de uma maneira geral. E aí ele solicita alguns exames, beleza? Deve ter solicitado um eletrocardio, entre outros, né? Tendo em vista esse quadro, considere as afirmações a seguir. Então vamos lá agora para essas afirmações, já pensando em exames bioquímicos para o problema cardíaco, para algum problema cardíaco, nesse caso, suspeita de infarto agudo do miocárdio, tá? Número 1. As enzimas cardíacas troponina, I, T e C. Então, primeira coisa que a gente pensa aqui, troponina é uma proteína que faz parte do mecanismo contrátil. Então já está errado, ó. Enzima cardíaca chamada troponina não é. Tudo bem? Então, primeiro ponto que já está errado. Então, continuando, ó, enzimas cardíacas troponina I, T e C são considerados marcadores padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Olha, a I até é, T também é, mas a C não é específica do coração. Não é uma troponina cardíaca, tá? Então, ela não é, a C não é específica do músculo cardíaco. Aí sim, e a T também sim. Agora tem as troponinas ultrassensíveis, hormônios aí que detectam até em menos tempo, quantidades, né, menores de troponina na corrente sanguínea, sendo cada vez mais precoce para a detecção do infarto agudo do miocárdio. Então, o que está errado? Enzima, troponina não é enzima, e as específicas são I e T. C não é.
Tudo bem? Então é isso que está errado aqui, já passa um riscão aqui, assim, ó. Beleza? Não sei como você quer fazer. Tem gente que pega e risca tudo assim. Eu prefiro não fazer dessa maneira. Eu coloco aqui do lado um X, tá? E aí eu marco o que está errado nessa afirmação aqui. Na 2, a enzima creatinoquinase, creatinofosfoquinase, tanto faz aí o nome, CK ou CPK, tudo bem? É um marcador sensível de infarto agudo do miocárdio. Até aqui tudo bem. Lembra de você quebrar a frase, tá? Apresentando resultados falso positivos em pacientes com doença muscular, intoxicação por álcool, trauma musculoesquelético, exercício vigoroso, convulsões, injeções intramusculares e embolia pulmonar. Tá certo. A CK, de fato, quando tem, por exemplo, uma rabdomiólise, que é uma lesão, uma lise, quebra do músculo estriado esquelético, né, não o músculo cardíaco nesse caso, quando tem uma lesão grande do músculo esquelético, tem liberação maciça de CK na corrente sanguínea. Aí é CK total, né, que a gente diz, tudo bem? Não é a CK-MB, que é uma fração específica que está mais relacionado com o coração, que está escrito aqui embaixo, tá? Então, ó, essa afirmação, ó, enzima creatinoquinase é um marcador sensível de infarto, ok. Não falou específico, né? Falou sensível, tá? Esse é um ponto importante. E ele apresenta falso positivo no paciente com problema muscular. Tá certo, tá? Você põe um Vzinho, assim, alguma maneira que te identifique facilmente para você não se perder. Aí vamos lá, para a terceira, a enzima CKMB, que é uma isoforma específica da creatinoquinase, que tem a fração muscular e cerebral, que a gente diz, né? Esse M é de músculo e esse B é de cérebro. É um marcador mais específico do que a CK total. Até aqui, tudo bem. Divide a sentença, ó. Essa primeira parte, julga essa primeira parte, tá? Ó. A enzima CKMB é um marcador mais específico do que a CK total. Perfeito, sem problema algum aqui. Pois é encontrada em menor quantidade em outros tecidos que não músculo cardíaco. Aqui também tá certo, tudo bem? Essa explicação, né? Entretanto, é menos sensível e específica do que a troponina para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, isso. Nas novas diretrizes, aí, Sociedade Brasileira de Cardiologia e etc., o primeiro na sequência hein, de especificidade e sensibilidade é a troponina, na verdade, as troponinas cardíacas, que são I e T, tudo bem? Na sequência entra CKMB, aí entra CK massa, atividade, etc. Tudo bem? Que é a CK que a gente pode analisar também. Quais estão corretos? Então, nesse caso aqui também está certo, né? A primeira está errada, a segunda está certa e a terceira também está certa. Então, 2 e 3 certas, a alternativa correta para a gente aqui, ó, é a letra D, tudo bem? Agora, o que eu fiz para você? Eu detalhei melhor aí todas essas alternativas e aí eu escrevi para você ter essa informação. Então, a número 1 está errada, né? Como a gente já explicou. Aí, algumas informações importantes para você ir já relembrando os conteúdos, né? Ó. Troponina é uma proteína muscular, não é uma enzima, tudo bem? Regula a interação entre a actina e a miosina no processo de contração muscular. Então, não tem nada a ver com atividade enzimática. Tem 3 polipeptídeos de troponina que se ligam aqui à troponina T, que se ligam, desculpa, a tropomiosina, que é a troponina T, a actina, que é a troponina I, e ao cálcio, que é a troponina C. Professor, quais dessas aqui ó, são específicas aí, tem isoformas né, específicas do coração? A T e a I, como a gente já comentou no slide anterior, tudo bem? Então, a troponina T e I são biomarcadores para infarto agudo do miocárdio, tem grande especificidade cardíaca, beleza? A TNC, que a gente diz que é a troponina C, possui sequência de aminoácidos que é compartilhado com o músculo esquelético, né, com a isoforma esquelética, então ela não consegue ter um valor diagnóstico aí para lesão do miocárdio. Tudo bem? Troponinas são consideradas padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, no caso as cardíacas T e I, tudo bem? Eu vou repetir aqui para você memorizar, tá? E elas podem se elevar diante de pequenos ou microinfartos, mesmo na ausência da elevação da CKMB. Por isso que é mais sensível, mais específico, e com os novos testes aí de ultrassensível e tal, tá ainda mais fácil para você detectar. A troponina miocárdica
pode ser também liberadas em diversas situações clínicas, como miocardite, cardioversão elétrica, trauma cardíaco, miosite, embolia pulmonar e insuficiência renal. Por isso que, na indicação da Sociedade Brasileira, você tem que ter pelo menos 2 aí, marcadores acontecendo, troponina e CK-MB, por exemplo, ou mioglobina e troponina, que são importantes aí para detecção precoce, por exemplo. A mioglobina é a que tem o primeiro pico, né, que é mais precoce, tá bom? Lá na segunda agora, a gente já viu que tá certo, né? Então, creatinoquinase é uma enzima encontrada no coração, no cérebro e nos músculos esqueléticos, além de alguns outros tecidos, mas os principais são esses, né? Coração, cérebro e músculo esquelético. E aí elas são diferentes, né? Quando a gente pega as subunidades aqui, ó, B de cérebro e M de músculo, a CK-MM, ela é mais muscular, a CK-BB, ela é mais cerebral, e no nosso caso especificamente, a CK-MB, ela é mais miocárdica, tá? Existe a CK total, que a gente também pode fazer a dosagem, que basicamente ela é uma enzima que regula a produção e uso do fosfato de alta energia nos tecidos contráteis. Então tem no músculo esquelético e também tem no músculo cardíaco, tudo bem? Então aqui, nesse caso, a CK é essa enzima que tem essa função bastante importante aí, é um marcador bastante sensível para infarto agudo do miocárdio, tá? E aí, a terceira, só para a gente detalhar um pouco mais aqui, ó, especificidade da CK total é baixa para lesões do músculo cardíaco, por isso que a gente faz aí a dosagem de CK-MB, que é encontrada predominantemente no músculo cardíaco. A dosagem de CK-MB pode ser por atividade enzimática, tá? E aí a gente chama CK-MB atividade, e também CK-MB massa, que detecta, na verdade, a concentração de CK-MB, ela é mais sensível e confiável que os testes de CK-MB atividade. Então, só para constar, na ordem, troponinas cardíacas, TI, que são mais sensíveis, específicos, etc., para infarto agudo do miocárdio, CK-MB massa, CK-MB atividade, CK total, e aí entra a mioglobina, alguns outros que a gente também pode utilizar. Tudo bem? Então, 2 e 3 estão corretas aqui, ó, como a gente já citou para você. Se você tiver com alguma dúvida sobre esse assunto, a gente já gravou um vídeo sobre troponinas, já gravou um vídeo sobre CK, creatinoquinase, tá? Já gravou vídeo sobre infarto e etc. Eu vou tentar deixar na descrição aqui desse vídeo conteúdos complementares, porque aí você estuda mais sobre esse assunto, facilita o seu aprendizado. E se tiver com dúvida, escreve aqui também nos comentários, porque daí a gente já grava um outro conteúdo para tirar a sua dúvida mais especificamente, tá bom? Então lembra de, se você gostou, clicar aqui em curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal, isso tudo é bastante importante para eu saber que de fato você está gostando aqui, tá? Aqui são algumas dessas referências que a gente utilizou. Eu posso colocar essa descriçãozinha aí na descrição aqui do vídeo, tá? Esses conteúdos para você ter isso aí. E para eu fechar, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPFlix, tá? Lá você tem mais de 50 cursos certificados, com cada um com seu próprio certificado, em PDF você salva no computador, baixa, imprime, ou seja lá o que for melhor para você nesse momento, videoaulas, materiais complementares, questões para treinar seus conhecimentos, tem o meu suporte diretamente da minha equipe, tá? Então, o certificado você pode apresentar na pós-graduação, para bater horas complementares na faculdade, em concurso público, processo seletivo, e tudo o que for importante para você nesse momento da sua carreira. Com o passaporte, você tem acesso a tudo isso que eu já estou te falando, com uma única assinatura que você faz durante um ano, você tem acesso a todos esses cursos e etc, tá? Além do nosso apoio aqui do IBAP Cursos. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.